Imagine que você pudesse viajar pelo mundo durante a Era dos Dinossauros. Na América do Norte, encontraria enormes predadores com dentes do tamanho de facas. Na África, um dinossauro com um crânio comprido e uma enorme vela nas costas que dominava os rios. Na América do Sul, outro gigantesco predador disputava o título de maior terópode conhecido. E até nos lugares mais extremos do planeta, como a Antártica, existiam dinossauros. Mas existe uma regra: os saurópodes estão de fora. Nada de argentinossauros, patagotitã ou brachiossauros ou outros gigantes quadrúpedes de pescoço comprido. Hoje vamos procurar os maiores dinossauros não saurópodes de cada continente, e começamos pela América do Norte. Quando pensamos nos gigantes da América do Norte, provavelmente o primeiro nome que vem à sua cabeça é o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex viveu no final do período Cretáceo, aproximadamente entre 68 e 66 milhões de anos atrás, no oeste da América do Norte. Ele fazia parte dos Tiranosaurídeos, um grupo de grandes dinossauros predadores. Os maiores exemplares conhecidos de T-Rex chegavam a aproximadamente 12 a 13 metros de comprimento, embora as estimativas variem dependendo do espécime e do método utilizado, e o seu peso. As estimativas também variam bastante, mas alguns indivíduos excepcionalmente grandes podem ter ultrapassado 8 toneladas, dependendo do método de reconstrução. O seu crânio era enorme e extremamente robusto. Os dentes podiam chegar a mais de 20 centímetros de comprimento total, contando a parte inserida no osso. Mas o mais impressionante não era apenas o tamanho, mas a combinação de tamanho, musculatura e uma mordida extremamente poderosa. O T-Rex também possui um olfato desenvolvido e grandes áreas do cérebro associadas à visão e outros sentidos. E apesar de seus pequenos braços, eles não eram simplesmente inúteis. Eles possuíam músculos e articulações, embora fossem muito pequenos em comparação com o restante do corpo. Portanto, entre os grandes dinossauros não saurópodes conhecidos na América do Norte, o Tiranossauro Rex é um dos principais candidatos ao título do maior, e especialmente considerando seu enorme tamanho e massa. Mas atravessando o Atlântico, encontramos um animal ainda mais estranho. Agora chegamos à África, e aqui encontramos um dos dinossauros mais controversos e fascinantes de todos, Spinosaurus aegyptiacus. Ele viveu no norte da África durante o Cretáceo, aproximadamente 100 milhões a 94 milhões de anos atrás. O Spinosaurus era um espinosaurídeo. Diferentemente dos grandes terópodes, ele representava adaptações associadas a um estilo de vida fortemente relacionado à água. Seu focinho era comprido e estreito, semelhante a de alguns crocodilianos. Seus dentes eram relativamente cônicos e pouco serrilhados, e suas mandíbulas eram especialmente adequadas para capturar presas. Mas existe uma característica que tornou o Spinosaurus famoso: a sua enorme vela dorsal. As espinhas neurais das vértebras eram extremamente alongadas, formando uma estrutura que podia ter mais de 1 metro de altura em algumas regiões. O tamanho total do Spinosaurus ainda é um motivo de debate científico. Estimativas publicadas colocam os maiores indivíduos a aproximadamente 14 a 15 metros de comprimento, embora tenha valores que poderiam ser bem maiores propostos no passado. Por isso é importante não dizer que ele tinha 17 ou 18 metros de comprimento, como se isso fosse comprovado. Não é. O que sabemos é que ele estava entre os maiores terópodes conhecidos, e provavelmente passava muito parte do tempo próximo ou dentro da água. Mas existe um detalhe importante: o corpo do Spinosaurus ainda não é completamente conhecido. Grande parte do nosso conhecimento vem de fósseis fragmentários de diferentes espécimes, por isso sua reconstrução mudou várias vezes nas últimas décadas. Mesmo assim, ele é claramente um dos maiores dinossauros não saurópodes conhecidos na África. Agora vamos para um continente onde os dinossauros gigantes são muito menos conhecidos. E agora chegando na Oceania. A Oceania atual é famosa por seus animais únicos, principalmente na Austrália, mas durante a Era dos Dinossauros, ela também possui uma fauna bastante interessante, e um dos maiores dinossauros não saurópodes conhecidos do continente é atualmente o Mutaboasaurus langdoni. Ele viveu durante o Cretáceo, aproximadamente 100 milhões de anos atrás, na região que hoje corresponde ao Queensland. O Mutaboasaurus era um ornitópode. Ele não era um predador gigante como o Tiranossauro Rex ou o Spinosaurus. Ele era um herbívoro. As estimativas de tamanho variam, mas ele podia chegar a aproximadamente 8 metros de comprimento. Uma das características mais interessantes estava na sua cabeça. O seu crânio possui uma região frontal bastante robusta, dando ao animal uma aparência muito diferente de outros ornitópodes. Durante muito tempo, pesquisadores discutiram exatamente como funcionava essa região do crânio. O Mutaboasaurus é particularmente importante porque mostra que a Austrália possuía dinossauros relativamente grandes durante o Cretáceo. E existe uma ironia: a Austrália também possui um dos maiores dinossauros conhecidos na sua história, como o Australotitã, mas esse era um saurópode. Como a nossa regra exclui saurópodes, ele fica de fora. E assim o Mutaboasaurus continua sendo um dos principais candidatos entre os dinossauros gigantes não saurópodes australianos. Mas agora vamos para um dos ambientes mais extremos do planeta. Agora chegamos na Antártica. Hoje a Antártica é um continente coberto por gelo, mas isso não era assim quando os dinossauros começaram a dominar a Terra.
Durante o Jurássico, a Antártica possuía florestas e um clima muito diferente do atual, e entre seus habitantes estava o Cryolophosaurus elliot. Ele viveu aproximadamente 194 e 188 milhões de anos atrás, durante o Jurássico Inferior. O nome Cryolophosaurus significa aproximadamente como largato de crista congelado, e o motivo é evidente quando observamos o seu crânio. Ele possui uma crista óssea bastante peculiar sobre a cabeça. O animal tinha aproximadamente 6 a 7 metros de comprimento, de acordo com estimativas baseadas nos fósseis conhecidos. Isso pode parecer pequeno quando comparado a um tiranossauro, mas para a Antártica é impressionante. O Cryolophosaurus é um dos primeiros grandes predadores conhecidos daquele continente, e seu fóssil também possui uma importância enorme para entender os ecossistemas antárticos do passado. Ele demonstra que dinossauros relativamente grandes conseguiam viver em altas latitudes, e isso aconteceu milhões de anos antes de qualquer ser humano sequer pensar em existir. Mas agora chegamos à América do Sul, e aqui a competição fica bem mais séria. A América do Sul produziu alguns dos maiores predadores terrestres conhecidos pela ciência, e um dos mais famosos é o Giganotosaurus caroline. Ele viveu durante o Cretáceo Superior, aproximadamente 99 milhões de anos atrás, na região que hoje corresponde à Argentina. O Giganotosaurus fazia parte dos Carcharodontosauridae. Esse grupo incluía alguns dos maiores terópodes conhecidos. O comprimento estimado do Giganotosaurus fica aproximadamente entre 12 e 13 metros de comprimento, dependendo da sua reconstrução, e algumas estimativas chegaram a valores ainda maiores, mas não existe uma evidência sólida para tratá-los com toda certeza. O seu crânio era enorme, porém relativamente mais comprido e estrito do que o de um tiranossauro. Seus dentes eram compridos e lateralmente serrilhados. Eles funcionavam como lâminas para causar cortes nas presas, e seu nome significa Largato Gigante do Sul. É um nome bastante apropriado. O Giganotosaurus também viveu no mesmo mundo que os grandes saurópodes, e isso levanta uma possibilidade fascinante. Ele pode ter caçado ou aproveitado carcaças de alguns dos gigantes herbívoros que viviam naquela região. Entre eles estão alguns dos maiores animais terrestres conhecidos, mas eles estão de fora da lista, porque são saurópodes. Então, quando retiramos esses gigantes de pescoço comprido, o Giganotosaurus se torna um dos principais candidatos a um título de maior dinossauro não saurópode da América do Sul. Mas será que a Europa fica para trás? Não exatamente. Na Europa encontramos um dos dinossauros que ajudaram a própria ciência a descobrir a paleontologia. O seu nome, Iguanodon. O Iguanodon viveu durante o Cretáceo Inferior, aproximadamente 140 a 125 milhões de anos atrás, dependendo da espécie considerada. Ele era um grande ornitópode herbívoro. Alguns indivíduos podiam atingir aproximadamente 9 a 10 metros de comprimento, embora as estimativas possam variar. Mas uma das características mais famosas do Iguanodon era o seu polegar. Ele possuía um grande espinho no primeiro dedo da mão. Durante muito tempo, os primeiros fósseis de Iguanodon foram interpretados de maneira bastante diferente do que sabemos hoje. No começo da história da paleontologia, chegou a até imaginar que aquele grande espinho, na verdade, era um chifre localizado no nariz. Hoje sabemos que a estrutura estava na mão. O Iguanodon também possuía dentes adaptados para uma dieta baseada em plantas. Ele fazia parte de um grupo posteriormente e daria origem a formas mais especializadas de ornitópodes. Então, embora não seja um predador gigantesco como o Giganotosaurus, o Iguanodon estava entre os grandes dinossauros não saurópodes europeus conhecidos. Mas agora falta um continente, e ele possui um dos maiores dinossauros herbívoros não saurópodes de todos, o continente asiático. Na Ásia encontramos um verdadeiro gigante, seu nome Xanthogronsaurus giganteus. Ele viveu durante o Cretáceo Superior, aproximadamente 75 milhões de anos atrás, do que hoje corresponde à China. E aqui um detalhe importante. O Xanthogronsaurus não era um saurópode, ele era um hadrossaurídeo, ou seja, um dinossauro herbívoro relacionado aos famosos dinossauros bico de pato, e ele podia atingir um tamanho impressionante. Algumas reconstruções indicam aproximadamente 15 metros de comprimento, embora as estimativas históricas e modernas variam, e podia chegar aproximadamente num peso de 13 toneladas. O seu crânio era enorme e possuía uma grande quantidade de dentes organizados em estruturas especializadas para triturar vegetação, e provavelmente conseguia processar grandes quantidades de plantas. Apesar de seu enorme tamanho, ele não era um predador, ele era um herbívoro, e isso torna o Xanthogronsaurus particularmente interessante, porque quando pensamos nos maiores dinossauros não saurópodes, muitas pessoas imaginam automaticamente grandes terópodes, mas os herbívoros também podiam atingir dimensões extraordinárias. O Xanthogronsaurus é um excelente exemplo disso, e na verdade ele não é só o maior dinossauro não saurópode da Ásia, mas sim o maior dinossauro não saurópode de todos os tempos. Então vamos recapitular. Na América do Norte temos o gigantesco Tiranossauro Rex como o maior animal de lá. Na África, o controverso e enorme Spinosaurus. Na Austrália, no caso Oceania, o herbívoro Mutaburrasaurus. Na Antártica, o predador Cryolophosaurus. Na América do Sul, o gigantesco predador Giganotosaurus.
Na Europa, temos o famoso Iguanodon, e na Ásia, o enorme hadrossaurídeo Xantungossaurus. Mas existe uma coisa importante para lembrar: não existe uma tabela perfeitamente definida dos maiores dinossauros de cada continente. Isso acontece porque muitos dinossauros conhecidos por fósseis incompletos. Além disso, comprimento e massa são coisas diferentes. Um animal pode ser mais comprido, mas outro pode ser mais pesado, e novas descobertas podem mudar nossas estimativas. Mesmo assim, esses 7 animais representam alguns dos maiores animais impressionantes não saurópodes conhecidos em seus respectivos continentes, e talvez a parte mais impressionante seja esta: os maiores dinossauros do planeta não eram apenas os famosos saurópodes. Havia predadores gigantescos, herbívoros enormes, animais adaptados a ambientes polares, e havia dinossauros vivendo em praticamente todos os continentes. A era dos dinossauros foi muito mais diversa do que simplesmente gigantes de pescoço comprido. E cada continente possui sua própria história de gigantes. Mas se tivesse um Battle Royale de todos esses animais, qual você acha que venceria numa disputa? O Spinosaurus, Giganotosaurus, Tiranossauro, Xantungossaurus, Mutaburrasaurus, Iguanodon ou o Criolophosaurus? Comente aí embaixo para eu saber sua opinião.